presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fontes de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua... Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Diogo e Ana Paula. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Marcelo Prado, mais uma vez aqui nos ajudando a fazer esse programa. Obrigado, Marcelo, pelo apoio. E agradecemos principalmente a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo, nos prestigiam com a sua audiência. Como sempre, sabem que esse programa é feito com muito carinho para que todos recebam a palavra, reflitam sobre a palavra e possam aplicá-la nos seus dias, no seu cotidiano, no seu local de trabalho, nas famílias, onde vocês estiverem. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, dúvidas e esclarecimentos sobre os temas. Afinal, esse programa é feito sempre com a preocupação de ser um programa útil e participativo. E como você pode participar do nosso programa? É fácil. Pelo telefone 11 3932 1600 e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br e pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br e pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida e compartilhe com os seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Hoje teremos um sorteio de 2 livros, O Segredo de Maria, Orações do Cristão Católico e a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que está lindíssima. Então liguem e participem ativamente. Caríssimos irmãs e irmãs, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde. Vamos então rezar juntos. Que esta catequese desta tarde possa invadir o seu coração, que você possa crescer na fé e possa também enfrentar os problemas, as adversidades da vida comum, todos aqueles que estão vivos. Que o Senhor nos dê forças, a força necessária para prosseguir o nosso caminho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, lembrar, né, Paulinho, que a folhinha do sorteio, você telefonando lá para a Rosana, é a folhinha do Sagrado Coração de Jesus 2019, né? Então, já programando o próximo ano. Queridos ouvintes, queremos continuar nossos encontros dominicais, falando desta primorosa exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, um chamado à santidade. Nós estamos, hoje, vamos estacionar os nossos olhares sobre lá os números 162 a 165. Se você não tem o documento, você vai nos escutando e nós vamos embasando
a nossa conversa, a nossa catequese, a partir desses três parágrafos que são numerados. Um chamado à santidade. E nestes parágrafos, lá o Papa Francisco se atém a um tema importante à nossa vida cristã, que é a luta e a vigilância. E dentro desta luta e desta vigilância, nós queremos também apresentar algumas ferramentas, alguns meios onde nós podemos, nesta vigilância, nesta luta, contar, como, por exemplo, com os sacramentos da Igreja e, de um modo especial, com o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Então, é dentro deste universo que nós queremos dialogar, conversar, apresentar pontos importantes. O casal aqui, devotos de São Pio de Pietrelcina, também recorda hoje. Eles são devotos e trouxeram aqui para que São Pio também possa interceder e nos iluminar. O Espírito Santo é o Pai das luzes, mas também aqueles que se inspiraram nesta terra pelo Espírito também podem interceder por nós. Então vamos, Diogo, à exortação, vamos ao tema luta e vigilância. Como é que nós podemos nos armar para mantermos vigilantes e sempre lutando? Amém, Padre. Quero cumprimentar os ouvintes aí, uma boa tarde a todos, salve Maria Imaculada, e trazer para o nosso coração, para essa conversa nossa de luta e vigilância, dois combatentes da graça, dois combatentes assim que venceram pela graça de Deus as coisas que afastavam, né? Buscavam afastar da graça, que é o Padre Pio, São Miguel Arcanjo, o anjo bom do combate. E nesse trecho passa assim da carta, dessa incrível carta Luta e Vigilância, o Papa fala assim que a vida cristã é uma luta permanente. E quando a gente estava preparando esse tema, eu falei, meu Deus do céu, já era uma luta preparar o tema. Imagina a luta contra aquilo que o Papa cita na carta, contra o mundo, contra a nossa própria fragilidade, as nossas inclinações, e também a luta contra o demônio. E nesse último aqui, o Papa ele foi bem categórico, né? Ele fala que ele ressalta a necessidade da gente rezar, pedindo forças a Deus para vencer o demônio, e especialmente o Papa cita na oração do Pai Nosso, para a gente não cair em tentação e também livrar do mal, né? E o mal aqui específico que o Papa cita é o demônio, não tem o diabo, né? A antiga serpente. E olha só o que ele diz aqui, Padre. Ele fala, olha, então, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo ou uma ideia. Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se-á exposto ao fracasso ou à mediocridade, correndo o risco de baixar a guarda, de descuidar-se, expondo-se à sua ação. E depois eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, nossa, é verdade, a gente entra numa luta constante, permanente, mas contra quem, né, Aninha? A gente não sabe com quem a gente vai combater. Como que a gente vai vencer um inimigo se a gente não conhece quem é esse inimigo? E o Papa fala, nós temos três que precisamos vencer: o mundo, as nossas tentações, as nossas inclinações e o demônio, o diabo. Ok, então esse tema aí das nossas inclinações é muito precioso, porque às vezes as pessoas elas carregam, né, uma grande luta interna e até mesmo grandes conflitos, porque muitas vezes desconhecem, né? A gente precisa, claro que é sempre misterioso, mas nós temos sempre que conhecer o que é o ser humano. E o ser humano dentro, né, da sua constituição, depois da queda do primeiro homem, nós somos também acometidos por esta inclinação natural. Portanto, nós temos uma inclinação ao pecado, ao mal. A nossa natureza participa, né? Por mais que nós digamos que o batismo lava
a mancha, as marcas do pecado das origens, mas é bom recordar Santo Agostinho, que disse que nós sempre ficamos com um pouco, sempre fica uma sujeira grudada, e é esta marca que nós devemos combater. Estamos vivos, como eu disse lá no início, e se você está vivo, esta inclinação, por essa possibilidade sempre estará presente. Cabe o nosso propósito aqui um pouco discutir sobre isso. Que vigilância é essa? Que luta é essa? Que combate é esse? Como se manter desperto? Como diz o profeta Ezequiel, como ser um atalaia, né? Como o Salmo também trabalha ao mesmo tempo e diz, assim como o vigia espera pela aurora, espere Israel pelo Senhor, porque no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Então que a gente, em qualquer situação, de noite e de dia, onde você estiver, a luta, a vigilância tem que ser algo constante. Mas vamos um pouquinho adiante, Ana Paula, porque o Papa Francisco fala desse estar despertos, mas também confiantes. Exatamente, Padre. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. E hoje nós convidamos vocês a refletirem, né? De que forma entrar nesse combate, né? Com quais armas nós vamos combater o mal presente na nossa vida e também perante essas dimensões que foram colocadas, né? O mundo, as nossas próprias inclinações e o inimigo em si, né? O maligno. Como o Padre falou, precisamos estar despertos e confiantes. São palavras do nosso Papa Francisco, são recomendações do nosso Santo Padre. E o que é estar desperto? Acho que todo mundo já passou por uma situação assim, no comecinho do dia, quando você acorda, abre os olhos, ou lá no final do dia, quando você já está cansado, já fez tantas coisas, você está de olhos abertos, mas muitas vezes nós não estamos alertas. Então, logo cedinho, aquele sono, né? Então a gente não está alerta. Muitas vezes não somos capazes de reagir, de tomar decisões prontamente, né? Então aquela situação, estamos acordados, de olhos abertos, mas não vigilantes, não alertas. Lá no finzinho do dia, mesma coisa. O dia passou, pesou o cansaço, a gente está com o pensamento longe. Se alguém nos pede uma coisa, né? A nossa reação às vezes é tardia. Estamos de olhos abertos, mas não despertos. Então, o nosso Papa nos indica, né? O que é estar desperto? Estar desperto é ser capaz de agir, de reagir, tomar decisão. Então, realmente é não descuidar. É esse não dormir, né? Muitas vezes a gente dorme de olhos abertos. Nós não podemos dormir na nossa luta, não podemos nos arrastar nesse caminho, né, de combate, ser cristão de qualquer jeito e arrastando, né, o nosso modo de viver, a nossa fé, nossa vida de oração. Então é exatamente isso que o nosso Papa nos indica, nos exorta. E o que mais, né? Despertos e confiantes. O que é estar confiante? Alguém, quando fala, hoje estou muito confiante, né? Tá com pensamento positivo, será que é isso? Autoestima boa? Hoje eu tô, né, pensando que tudo vai dar certo. Não é bem por aí. É quando a gente adota uma postura ativa, quando a gente é sujeito da nossa ação, né? No sentido de procurar ser bem-sucedido no que se propõe a fazer. Então, confiar não só nas nossas forças, mas na graça de Deus, que vem ao nosso encontro nesse combate. Em outras palavras, é nesse sentido de não nos sentirmos derrotados, que nós nos colocamos muitas vezes já como derrotados nesse combate. A força do mal é maior que eu não vou conseguir, né? Só que nós temos que crer e ter esperança de que Deus vem em nosso auxílio nessa luta pela santidade. Então gravem bem, meus irmãos, estar despertos e confiantes. Nós estamos iniciando a novena de Santa Teresinha, né? O Diogo quer recordar aqui uma frase de Santa Teresinha, me parece que tem algo a ver com o nosso tema, é isso? Sim, ela falou aqui de não baixar a guarda, né?
E aí eu lembrei ela falando daquela passagem da Bíblia que fala que o diabo fica como um leão ao redor e tudo. E Santa Teresinha diz assim: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, pelo menos quer que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Essa é a ação do anticristo ali, que pela miudez das coisas, manipulando certas situações. E aí entra a nossa inclinação da preguiça, das preocupações que vão enchendo o nosso coração. Isso vai nos esvaziando e aí a gente fica sem esse dono que Santa Teresinha fala, né, padre? Então essa frase aqui eu acho que cabe bem pra gente não baixar a guarda, né? Ficar atento, como a Aninha falou, né? Não dormir de olhos abertos, né? Então, essa conduta ativa, né, perante o nosso combate, é isso mesmo. Muito bem. É importante esta frase aí de Santa Teresinha, né? Porque há um provérbio popular que fala do cão sem dono, né? Aquele quem é que alimenta, quem cuida, alguém vai tomar conta, né? Uhum. Agora, de fato, porque às vezes a gente já pensa, quando a gente nomina a questão do demônio, a gente já pensa em alguma coisa fora da nossa, fora do nosso plano, né? E já aludimos e colocamos, e de repente colocamos como algo assim fora do nosso meio. E é preciso que a gente comece a nomear concretamente, né? Quais são as ações demoníacas que podem querer aplacar, né? Nos vencer, querer querer nos desviar dos santos propósitos. Mas nós queremos esta luta, estar despertos, né? Não podemos estar num estado de letargia, né? Há uma palavra antiga na nossa língua que é embotados, né? De repente, a gente quando come demais, né? O cérebro fica embotado, o corpo fica embotado, pesado, né? Fica difícil raciocinar. A sua alma não pode ficar embotada, o seu espírito não pode ficar embotado, porque senão o vigia tem que ficar esperto, porque senão o ladrão vem sorrateiramente e pode, portanto, um pouco de disciplina. Quando eu digo de embotado, nós não podemos cair consumindo, né? Todo tipo de produto contrários à alma, à fé, toda a espécie de doutrina, né? Que nós temos ouvido e visto, né? Porque é isso que vai envenenando, né? É como um mar venenoso e imperceptível, é como uma câmara de gás, né? Que não se percebe, mas ali tem a morte. Você pouco a pouco vai ingerindo e nem vai percebendo, e logo os efeitos aparecem. É a luta e a vigilância, é o Papa Francisco nos recordando desses dois pilares para a gente ir vencendo as forças do mal, lutar e vigiar. Vamos um pouquinho mais adiante, Diogo, para a gente entender como esse caminho de santidade vai sendo construído, né? Jesus sempre recorda dessa temática da vigilância. Sim. É um tema precioso nos evangelhos. Sim. A luta e a vigilância. Luta é combate e vigilância é ficar esperto mesmo, igual o senhor falou. O ladrão vem, como é que é essa palavra? Sorrateiramente. É isso. Tem um modo sorrateiro. É isso, padre. E olha, o Papa diz assim, ó: o caminho da santidade exige que estejamos com as lâmpadas acesas. E tá nessa situação também, tá ali em Lucas 12, versículo 35. E aí, olha só, ele fala assim, que um grande mal que pode nos acontecer quando a gente deixa de vigiar é a gente se acostumar com o pecado nosso, né? Acostumar, às vezes, com várias situações, né? Entre elas, hoje a tendência da pessoa é o cansaço físico. E em nome desse cansaço não se faz mais nada, né? E pelo contrário, às vezes até peca, né? Até ofende nosso Senhor por conta disso. E aí ele fala assim, passamos a nos desculpar de nossas próprias faltas e até mesmo nos habituamos com elas.
em meio a uma cultura que relativiza o pecado, há um risco muito grande disso acontecer em qualquer um de nós, que é a justificativa dos pecados. Acho que o senhor nas confissões deve conhecer bem essa situação, né, padre? E aí o Papa fala assim, ó, é uma situação muito perigosa, porque quando a gente não reconhece uma doença, uma ferida em nós, como que um médico pode cuidar, pode tratar, né? Além do que, na palavra de Deus, eu anotei aqui, padre, São João, na primeira carta dele, logo no primeiro capítulo, diz assim, é forte: se dissermos não ter pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, nós vamos falar sobre confissão daqui a pouco, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E repete aqui, se dissermos que não pecamos, fazemos do Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Tamanho a consequência de a gente achar que tudo é normal, que ficar ali naquela situação de pecado é normal, porque hoje está tão relativizado as coisas, mas pecado é pecado, né? E isso é um perigo. E o Papa chama essa situação de corrupção espiritual, no trecho da exortação que nós estamos partilhando, né? E nas palavras dele, essa corrupção espiritual trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente, que em tudo acaba por parecer lícito. Então, de fato, né, além de pensar que nós não temos pecado, porque já está tão relativizado, nós podemos ainda cair na tentação de que, às vezes, por caminhar na igreja, nós já estamos imunes ao mal, já estamos salvos, né? Isso só cabe a Deus, né? E então que nós não precisamos combater, não precisamos nos sacrificar, rezar, renunciar. Então é realmente uma grande tentação, né? E o Papa nos coloca perante a isso, não cair nesse comodismo, nessa cilada, mas reagir despertos e confiantes com as nossas armas, né, que a nossa igreja nos proporciona. Essa fé que se expressa na oração, a meditação da palavra, a celebração da Santa Missa, a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade, a vida comunitária, o compromisso missionário. Então, tudo isso é mencionado na exortação como armas para a gente combater essa corrupção espiritual que nos acomete, especialmente nos dias de hoje, com essa cultura, né, que nos leva a ser tão egoístas, tão acomodados nas nossas satisfações. Paulinho tem uma palavrinha, depois a gente retoma ainda temas aí importantes, dito pelo Diogo e pela Ana. Paulinho, depois a gente vai convidar para o senhor ficar conosco através de uma canção, né? Ouvindo o Diogo e a Aninha falando sobre esse tema tão atual, né? Eu fico me perguntando, será que aqueles que são mais engajados são o principal alvo do maligno? Eu fico pensando assim, além de não estarmos imunizados, acho, né? Até peço para o Padre Aldo esclarecer para o casal, se de fato isso não nos torna a gente até mais alvos, né? Quer dizer, parece que isso incomoda. O fato da gente estar sempre lutando, a gente cai, levanta de novo, né? Sacode a poeira. Isso não seria talvez uma armadilha, quer dizer, está sempre apontando uma armadilha para nós. Nós vamos meditar tudo isso, os ouvintes também podem meditar. É importante a pergunta do Paulinho, porque de fato hoje nós passamos por uma tentativa justa e também justa, né? De tantos personificados aí, seres humanos, mas também a personificação do mal, querendo ridicularizar a obra de Deus. Vamos ouvir. Nós vamos ouvir Fica, Senhor, Comigo, que é uma oração composta por São Padre Pio de Pietrelcina, para que tenhamos força nesse combate, nas lutas do dia a dia. Para não te ofender,
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 27 minutos. Ainda dá tempo de você participar do programa. Ligue para o telefone 11 3932 1600 e fale com a Rosana. Ou pelo WhatsApp 11 98371 9681. Como bem lembrado pelo Padre Aldo, temos aqui 2 livros: Oração do Cristo Católico, da editora Vozes, O Segredo de Maria, do Cristão Católico, e temos também a folhinha do Sagrado Coração de 2019, para você poder fazer seus agendamentos, não é? E sempre lembrando, Padre, dos nossos parceiros comerciais. Se você precisa de um imóvel residencial ou comercial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o nosso querido amigo Vanderlei Tenor Ruiz. Ele vai te oferecer as melhores opções do mercado de acordo com as suas necessidades. Ligue para 11 2796 5776. Marque esse nome WTR, o imóvel dos sonhos que cabe no seu bolso. O Grupo Davó. Você sabia que o Davó não é apenas uma rede de supermercados? Então está na hora de você conhecer o Grupo Davó, presente no Brasil desde 1983. São 10 hipermercados, 9 drogarias, 5 postos de combustível e um shopping. E então, ficou curioso? Para saber mais sobre o Grupo Davó, visite o site www.davó.com.br e conheça todos os serviços e endereços. Quem conhece o Davó sempre volta. Se você precisa de alimentação por bom preço e qualidade, vá ao restaurante Cachoeira Natural. Fale com o... Agora me fugiu o nome dele. Desculpa. Américo, grande Américo. Perdão, Américo. Na Rua João Cachoeira 263, em Itaim Bibi. Lá você encontra aves, carnes brancas, peixes, frutos do mar, tudo regado com azeite extra virgem e ervas finas. Reserve, ligue para o telefone 11 3079 7578. Restaurante Cachoeira Natural, há 14 anos servindo saúde. Padre, o programa hoje está bombando. Temos aqui a família Pomar, do bairro da Moca, manda abraços para toda a equipe. Ah, que lindos. Elza, do bairro da Moca, pede a bênção ao Padre Aldo, para toda a família e também para as missionárias da Mãe Peregrina. Ela faz um bonito trabalho lá na São Pedro. Temos também aqui o Manuel Israel dos Santos, de Carapicuíba, pede pela sua saúde, pela saúde de toda a sua família e para todos da Rádio 9 de Julho. Muito obrigado, viu, Manuel? Também aqui a Dilma, de Vila Monumento, agradece ao Padre Aldo e aos casais, e ela disse que ele ganhou o livro no último sorteio e já recebeu. Que bacana, viu, Dilma? Muito bacana. Parabéns. O Felipe e a Alexandra, também da Moca, estão adorando o programa, tema excelente. E que mais? Ah, Padre, e no programa passado, o Geraldo da Freguesia do Ó ligou aqui para a rádio, e nós gostaríamos de entrar em contato com ele, retornar para ele. Ele mora no Morro Grande. Então, Geraldo, se você estiver ouvindo o programa hoje da Freguesia do Ó, ligue para o programa e entre em contato e deixe o seu telefone para nós podermos dar um retorno. Outros ouvintes também se manifestam via WhatsApp, o Ivan Baldez. Boa tarde, Ivan. Então, o Ivan pergunta se nós vamos fazer aqui um dia um programa sobre a teologia da libertação. Então, eu já respondo, Ivan, que nós já fazemos todos os domingos um programa de uma teologia que liberta. Esta é a verdadeira teologia da libertação. É o que muitas vezes na igreja se fez muita confusão, né? Entre o que é a teologia, o estudo sobre Deus, o Deus que nos liberta do cativeiro, da morte, do pecado, das trevas. Agora, a confusão que se fazem por aí entre ideologias marxistas, isto o Padre Aldo não vai falar, porque não interessa muito, o nosso tempo é tão curtinho. Então, esta aqui, suposta teologia, que há uma mistura, né? Desonesta até, porque isso não é teologia, é uma outra coisa, são outros interesses. Então, isto no nosso programa, de fato, não se ocupará. Mas nós continuaremos a falar de uma teologia que liberta, como essa que nós estamos falando, da vigilância, nós mantermos vigilantes, atentos e lutando para que o mal não possa nos segurar, nos prender, mas que a vigilância, embasado na palavra de Deus, nos preceitos do Evangelho, possam nos libertar. Então, Ivan está aí, vamos em frente. Temos também outros ouvintes, o Paulinho pode aí cumprimentá-los.
Então, Ana Paula e Diogo, continuemos, porque o Paulo até dizia aí no bloco anterior que, de fato, aqueles que estão à frente, né? Aqueles que são alvos, assim, têm uma maior visibilidade na igreja, certamente. Esses precisam rezar triplicado, porque as ações, né? E hoje nós temos aquilo que diz o Papa Emérito Bento XVI. Ele fala de um martírio moderno, né? Que é um martírio da inveja, né? Da calúnia, né? Hoje, com muita facilidade, se pode caluniar, mentir, soltar todo tipo de falsidade contra as pessoas, ridicularizar as pessoas, destruir a fama das pessoas. É uma espécie de martírio, portanto, de um modo injusto. Então, as ações demoníacas, né? As unhas de Satanás, elas se apresentam hoje desta forma. Não é cuspindo fogo para incendiar sua casa, não. São essas ações malignas, né? Que destrói a boa fama, né? Das pessoas. Então, esse martírio, o Papa falava, né? Hoje nós vivemos um martírio diferente, quando as pessoas são achincalhadas, né? Com toda sorte de mentira, por causa da comunicação rápida, só que é uma comunicação falsa, né? Mentirosa. Fica conosco, Senhor, disse o canto, a letra proferida pelo São Padre Pio, e nós queremos continuar aqui falando de vigilância, como é que, por exemplo, a Ana elencava aí aquelas obras necessárias à vida cristã, da caridade, da ação pastoral que vai construindo o corpo de Cristo, mas também os sacramentos como um meio, né, para a gente se manter em perfeita ordem corporal e espiritual. Portanto, a vigilância se faz pela confissão. Isto é muito importante, e todos os meios que a igreja nos oferece, o vigiar diante do Senhor, né? O que eu sempre digo lá nas comunidades por onde eu estou trabalhando, ajudando, é que a gente precisa fazer uma interrogação muito séria. Para que nós queremos sacrários nas nossas igrejas? Estão sempre sozinhos. Uau. Sempre sozinhos, capelas vazias, né? Belas. Hoje nós estamos, especialmente aqui no Brasil, né? Eu diria uma santa moda, né? Que é de organizar nas paróquias, às vezes paróquias minúsculas, né? Mas o pessoal quer uma capela do Santíssimo, quer honrar Nosso Senhor na Eucaristia, com belas capelas, ótimo, maravilhoso. Agora, tem adoradores? Preciso ir. Você tem rezado? Você tem visitado o Santíssimo Sacramento? Você tem feito sua hora de adoração? Antes da missa, né? Eu às vezes fico pasmo, né? A começar pelos padres, né? Claro, a gente precisa contextualizar que às vezes a correria, o padre chega de uma missa, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Agora, nem sempre é assim também, né? A gente pode chegar um pouquinho antes, fazer uns 20 minutos de recolhimento, né? E já sai da sacristia para o altar. Você também, que sai da sua casa e vai direto, né? Quase que para a mesa da comunhão. Chega um pouquinho antes, faça a sua adoração, seu recolhimento, né? Então, isso é vigilância. Isso está na vigilância, né? Na adoração. Mas vamos continuando, Diogo, porque você quer recordar o que a nossa fé nos traz, o catecismo da igreja, o grande compêndio, né? Organizado aí no início dos anos 90, que recorda dos sacramentos, da fé, da vida no Espírito. Vamos lá, porque o sacramento da confissão, como uma grande arma que temos na nossa vida de fé contra as ciladas do demônio. Vamos sim, padre. Tá tão legal escutar o senhor falando essas coisas, padre. Serve para todos nós, né? É verdade, eu tô aqui tocado com essas suas palavras. E vamos falar aqui sobre confissão. Que sacramento extraordinário. Olha, o sacramento da ordem que dá pro padre essa autoridade de consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, extraordinário, mas também a confissão, perdoar os pecados.
Meu Deus, que incrível, que incrível, que incrível. E aí a gente foi buscar, padre, as denominações do sacramento da confissão no catecismo da Igreja Católica, no nosso magistério. E aí que quando a gente se debruçou em cima disso, da terminologias, dos mistérios, daquilo que envolve, como chama esse sacramento, a gente ficou mais maravilhado ainda, porque a gente se beneficia de todas as formas dele. E olha só, tá lá no catecismo, no SIC, número 1423. E as denominações é assim, ó. Vou ler para vocês, que é lindo. É chamado sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai, do qual o pecador se afastou pelo pecado. Mas também é chamado sacramento da penitência, porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. Também é chamado de sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é o elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento é também uma confissão, reconhecimento de louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. É chamado de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. E por fim é chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus está sempre pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Que maravilha, Padre. Tudo isso aqui é o mesmo sacramento. Ele dá o perdão, ele dá a paz, ele nos reconcilia com Deus, ele nos reconcilia com a igreja, ele dá força para nós nos reconciliarmos uns com os outros e nos torna apto novamente para receber toda a graça, toda a força do Espírito Santo por meio da bênção sacerdotal dos padres nas missas, né? E é importante também mencionar e refletir um pouquinho por que se confessar, né? Então, primeiramente, o pecado consiste em ações, então pensamentos, palavras, atos, omissões, como a gente reza, né, na Santa Missa, no ato penitencial. E essas ações, elas ferem a nossa união com Deus. Então, imaginem, fosse um laço, né? Então, um pouquinho concreto, essa união com Deus. Então, quando nós pecamos, nós rompemos essa união com Deus por vontade própria, né? Consentimos em romper esse laço. E da parte de Deus, ele é todo amor para nós, ele é todo misericórdia. Ele não vira as costas para nós, mas com o pecado nós viramos muitas vezes as costas, né? Para Deus, para o caminho de felicidade plena que ele nos tem, né? Para o seu projeto de amor mesmo para nós. E eu também estava lendo em outras fontes, né? O que significa pecado? Pecado tem a ver com alvo, né? Errar o alvo. Então é quando nós nos desviamos mesmo desse amor. Quando a gente age por amor próprio, por egoísmo. Então, isso é a natureza do nosso pecado. E o Senhor, na sua infinita bondade, já sabendo das nossas inclinações, né? Ele nos deu, nos presenteou um meio, com antídoto, para restituirmos esse laço, essa união com Ele. E esse antídoto, esse presente que o Senhor nos dá é o sacramento da confissão, né? Da penitência, tantos nomes que o Diogo mencionou. Então, muitas vezes o que eu vejo, a gente fica com vergonha de se confessar, evita a confissão, vai protelando a confissão. Mas olha a maravilha, meus irmãos, olha só, em vez da gente focar no nosso orgulho, focar, poxa, o que o padre vai pensar de mim, pensar que ele está na pessoa de Cristo, ali nos acolhendo, restituindo esse laço, refazendo esse laço de amor conosco, né, que nós decidimos romper. E como o Diogo falou no comecinho, né, se a gente fizer um paralelo, o pecado é essa ferida, essa marca, né? Se nós estivéssemos doentes, vamos imaginar um doente, um médico, né? E o médico tem a possibilidade de nos curar, de nos ajudar. Nós íamos esconder?
a nossa ferida? Por que que a gente esconde? A gente tem medo, tem vergonha. Então, se o médico pode nos ajudar, então é para o nosso bem, né? Então, nós não íamos recusar um remédio que ia nos curar. Então, imagina você com uma doença e está ali o antídoto. Nós vamos recusar esse antídoto? Então, que a gente não se foque só em nós, né? Nesse receio de se confessar, mas que a gente possa focar no amor de Deus, na possibilidade de voltar ao caminho, de voltar a esse laço com o Senhor. E o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Então tem tudo a ver com esse paralelo, né? Com o médico, aquele que está doente. Somos nós, né? E o Senhor que vem nos curar por esse sacramento. E exatamente por isso, nós não podemos recebê-lo de qualquer jeito. Nós devemos preparar o coração, reconhecendo, né, nossos pecados, não só enumerando, fazendo uma listinha de pecados, mas ter realmente dor pelos nossos pecados. Então, pensar nos nossos pecados com desprezo, vendo o quanto eles ofendem a Deus, o quanto nos afastam dele. Então, realmente nos preparar para a confissão, como fazendo uma limpeza, né, na nossa casa. Nós, donas de casa ali, a gente sabe que para limpar bem tem que afastar o sofá, tem que levantar os tapetes, tem que, né, tirar os enfeites da mesa, passar o pano direitinho. Então é vasculhar mesmo onde está o nosso pecado, né, tomar consciência, encará-los e entregá-los à misericórdia do Senhor. Então é importante fazermos o exame de consciência para ter essa dor, essa detestação, como diz no catecismo, pelos nossos pecados. Muito bem, Ana Paula. É importante, uma das coisas que às vezes precisa já o penitente se apresentar também com, claro que, como disse aqui o catecismo, a essência, né, é a apresentação dos pecados. Agora, também é necessário a reparação. Exato. Quando nós falamos do sacramento da cura, é preciso que você esteja também disposto, né, a reparar, se há reparação, se há possibilidade de reparação destes atos cometidos, se ofendeu alguém, se causou algum mal, é preciso que haja a reparação. Nosso tempo, ele se esgota, ele vai fugindo das nossas mãos. Nós queremos ouvir mais uma canção e depois a gente retoma ainda sobre penitência, a confissão como armas importantes na vigilância, na luta em busca da santidade. Nós queremos ouvir agora Misericórdia Infinita, de Valmir Alencar. te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em
misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 48 minutos. Padre, o programa tá bombando, como eu falei. Betinho do bairro da Moca, filho da Ana e do Alberto. Manda um abraço para o casal e diz que está adorando o programa. Osmária da Vila Rio Branco pede oração para os familiares e amigos. Milton Canaciro da Vila Prudente. Diz que o tema é muito importante, essa questão do mal e da vigilância. Manda parabéns a todos. A Bernadette do bairro da Moca também manda um abraço para todos. Maria Lígia da Moca manda um parabéns para todos os pede oração para os familiares e um abraço para toda a equipe. Maria Auxiliadora do Rio de Janeiro, nosso ouvinte assíduo, também manda um abraço para todos. O Célio, aqui ele não fala o bairro, né, padre? Não fala o bairro, mas ele é um ouvinte assíduo, pede oração pelo pai, que fez uma cirurgia, e pela sua irmã. O Célio lê um libretinho aí? Ele disse que ele ganhou um livro, entrar em contato com ele, mas ele ainda não recebeu. Ele vai receber. Fique tranquilo, Célio. Nós vamos ajeitar essa coisa aí. E a Bete da Vila Souza diz que está gostando muito do programa, oferece a próxima música para todos os amigos. Então, já está oferecido. Padre. Muito bem, o Ivan nos pergunta, de fato, Ivan, há um relativismo moral, né? Um subjetivismo, né? As pessoas inventam, né? Inventa o seu comportamento e se acham assim uma autonomia moral, né? Então há uma regra universal para o bom desenvolvimento e andamento da sociedade, leis, né? Que ordenam, portanto, a cidade ou a comunidade, elas devem ser de alguma forma universais, né, para todos. Agora, diante de um subjetivismo moral, as pessoas se acham assim donas, elas podem, elas são donas, eu não sei do que, eu posso, eu faço. Veja que isso não é um ordenamento de uma sociedade, de uma comunidade. Ele também pergunta sobre a questão do sacramento da confissão. Não estão impedidos do uso da confissão, claro, aqueles que não têm o uso da razão, seja por idade, porque não alcançou a idade ainda, ou também por algum efeito, né, no seu, alguma doença, ou aqueles que perderam a razão por causa de doenças na idade avançada, etc., ou por algum outro motivo, não tem uso da razão, não podem frequentar esse sacramento. Ou também por algum impedimento sacramental, né? Quando há o rompimento de algum sacramento, como por exemplo o matrimônio, há uma discussão na igreja, em regra geral, não. As pessoas podem se aconselhar, as pessoas podem fazer a sua direção espiritual, mas a confissão sacramental, para quem tem algum rompimento, né, elas não podem receber, estão impedidas, né, automaticamente estão impedidas, porque tem um rompimento, se tem algum rompimento, por exemplo, o sacramento do matrimônio, por exemplo. Então, mas todos os outros católicos de boa vontade que estão lutando, batalhando pela sua santidade, estão travando uma luta, devem buscar constantemente, quando sentirem necessidade, devem buscar. É importante também dizer que muitos às vezes ficam acomodados e achando que o ato penitencial que proferimos, que rezamos a Santa Missa, seja algo suficiente para simplesmente aplacar os nossos pecados. A Igreja nos diz que são pecados leves, nós apresentamos no início da Santa Missa. Os pecados mortais, aí que seria pecado mortais, né? Ou pecados graves, né? A gente diz hoje mais pecado graves, né? São pecados contra os 10 mandamentos. Contra os 10 mandamentos. Esses você precisa, nós precisamos apresentar, portanto, de modo formal, elencá-los, dizer, e se possível, né, o penitente deve apresentar
Não, o padre ficará escarafunchando, dizendo, né? Não. Apresente seus pecados e o padre apresentará também, dará a absolvição e, em seguida, a penitência. Portanto, a reparação, é preciso fazer a reparação. É esta a estrutura do sacramento. Mas nós queremos falar um pouquinho mais, temos um tempinho para ir concluindo sobre os penitentes, sobre os pecados e etc. Ainda temos um tempinho. Algumas questões de ordem prática, né? Todos nós nos confessamos, sabemos que às vezes não é tão tranquilo, dá aquela vergonha, é normal, viu? Para todos, mas nós temos que enfrentar, né? Porque o Senhor nos ama e nós precisamos da misericórdia de Deus para nos levantar, para continuar na caminhada. Então, meus irmãos, e se dá um branco, né, no momento da confissão? Primeiramente, é importante retomar o que eu falei, o exame de consciência, se possível até anotar os pecados, é uma prática que eu gosto bastante de fazer para lembrar, mas se você não estava prevenido, né, anotou ali e deu o branco. Então, o Catecismo nos diz assim, 1456, o parágrafo: quando os fiéis se esforçam por confessar todos os pecados de que se lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia divina. Então, se há uma verdadeira intenção, esforço para confessar tudo, né? Então vamos crer na misericórdia do Senhor. E se surgir uma vergonha e nós quisermos omitir alguns pecados, esconder, o Catecismo também nos direciona, nesse mesmo parágrafo: os que procedem de modo diverso e conscientemente ocultam alguns, esses não apresentam à bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote, porque se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar o que ignora. Então vamos ter muita seriedade, né, para nos confessar. Hoje é dia de Padre Pio, ele foi um santo, um grande confessor. Ele exortou muitas pessoas, né, a levar a sério mesmo a sua vida espiritual, sua vida sacramental, se preparar bem para receber o corpo santíssimo de nosso Senhor na Eucaristia. E é preciso fazer essa limpeza, meus irmãos, inclusive dos pecados veniais, né, que o padre mencionou, aqueles pecados não graves, entre aspas, né, pecados leves, mas que se nós os confessarmos, nós vamos progredindo na vida espiritual, nós vamos lutando contra as nossas inclinações. Então é importante também colocar na confissão não só o pecado mortal, que esse é imprescindível falar objetivamente ao padre, mas os pecados veniais, os pecados leves, o nosso orgulho, né, as coisas assim, vaidade, coisas do dia a dia, né, que muitas vezes todos nós seres humanos, né, lutamos contra isso. E como o padre falou, depois da confissão, reparar o dano, né? É a penitência, essa reparação. Então, que nós possamos, por meio da oração donativa, as obras de misericórdia, o servir, os sacrifícios, né? Reparar realmente e assumir a nossa conversão, que é uma nova chance de voltar ao caminho, né? Então é isso, é a beleza do sacramento da confissão que nós queríamos trazer hoje para vocês, como armas, né, nessa luta espiritual em que nós devemos estar despertos e confiantes. A luta, portanto, é a luta para a santidade. O tema do documento é sempre um chamado à santidade. Quais são as armas? De que forma você luta? Vamos ouvir pequeninos pensamentos do santo de hoje, porque aqui nós temos um casal devoto de São Pio de Pietrelcina, esse grande confessor, um homem que travou, né, muitas lutas, né? Até diz a sua história, até corporais, Isso mesmo. contra o inimigo. E vamos ouvir, Diogo, algumas frases aí do Padre Pio. Extraordinárias, padre, sobre a confissão. Ele ficava mais de 8 horas lá no confessionário confessando e salvando almas. E até essas frases, essa verdadeira sabedoria, diz assim, ó: há muitas pessoas humildes que confessam suas recaídas. O importante na vida de cada homem, de cada mulher, não é nunca voltar a cair pelo caminho. O importante é levantar-se sempre, não ficar no chão a lamber as feridas. O Senhor da Misericórdia perdoa-me sempre, de maneira que me oferece a probabilidade de voltar a começar sempre. Uma outra:
Quando cair, humilhe-se, proponha-se de novo a submeter-se à vontade de Deus e depois levante-se e siga adiante. Uma outra, olha essa: tema o julgamento de Deus e não dos homens. Tem um relato, padre, que falavam que quando as pessoas saíam do confessionário do Padre Pio, elas tinham a sensação de que estavam diante da cátedra do juízo de Deus. Tamanha era a força da palavra do Padre Pio. E a mensagem final aqui que eu deixo, padre, já concluindo aqui, essa luta, todas essas mensagens da confissão é para dizer para o irmão, para a irmã que está aí, o ouvinte, para nós aqui, que nós não estamos sozinhos nessa luta. A Virgem Maria está com a gente, a Mãe de Deus. Nós não temos somente um pai, mas uma mãe do céu. Ela, por excelência, pisou na cabeça da serpente. A gente tem a Virgem Maria. Então, irmão, irmã, conte com a Virgem, com os anjos da guarda, que você vai sair vencedor nessa luta. E nós vamos agora saber quem são os ganhadores. Orações do Cristão Católico. Opa, vamos lá. Eu vou sortear aqui, padre. Vamos ver quem vai ganhar. Eu acho que vai ser eu, hein? O Betinho da Moca, o filho da Ana e do Alberto. E nós mandamos um abraço. Parabéns, Betinho. O segredo de Maria sobre a escravidão da Santa Virgem, São Luís Maria Grion de Montfort. Quem ganhou foi a Bernadette. Nossa, a Bernadette tá com sorte. A segunda vez que ela ganha, nossa ouvinte querida da paróquia. Coração de Jesus, abençoe esse lá, folhinha 2019. Vamos ver aqui. A Dilma Marcos da Silva, da Vila Monumento. Sim. Você receberá, Dilma, na sua casa. O Diogo entrará em contato com você. Isso. A você que telefonou, ligou, escreveu, mandou sua mensagem, colaborou também com o nosso programa, os ouvintes que escreveram via WhatsApp, Deus abençoe a todos. Nós levaremos suas orações para o altar de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Souza, e queremos oferecer a Santa Missa, iremos oferecer a Santa Missa por você, pela sua família. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1000.